Olá, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante dentro da escola, que é a questão de um dos grandes objetivos que a escola tem, que é trazer autonomia para a criança. O que a gente quer falar com essa autonomia? É o fato da criança se potencializar ao máximo para que ela seja cada vez mais emancipada, mais independente, porque isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Então, olha só, quando ela entra na escola, ela tem um grande desafio e ela precisa enfrentar isso, que é fazer as amizades dela. Agora, uma coisa que a gente tem que observar nas crianças, dentro desse espaço escolar, são as relações que ela cria. Porque tem criança que só gosta de brincar com o que ela determina. Ela é que manda nas brincadeiras e que os outros a sigam. Isso vai criar uma dificuldade. Ao contrário, vai ter criança que só vai brincar se alguém tomar a atitude de chamá-la para brincar. Então, assim, o fato da criança, ela precisa na escola, ela precisa fazer as duas coisas. Tem hora que ela propõe a brincadeira e tem hora que ela vai seguir a brincadeira dos outros. Ou seja, a gente vai temperando a criança para uma série de situações que a princípio ela não está preparada para isso. Então a questão de socializar. Ela precisa, por exemplo, conviver com meninos que puxem o desenvolvimento dela, que sejam mais avançados, que sejam mais espertos em algum aspecto do que ela. Do mesmo jeito que é muito importante ela conviver com crianças que ela possa contribuir no desenvolvimento dessas outras crianças. Ou seja, de tudo um pouco. Quando eu gosto muito de falar que criança, a melhor situação, a criança mais feliz é aquela que se sente mais uma na escola. Então, olha só, em casa ela pode ser o príncipe, ela pode ser a rainha, ela pode ser a princesa, todo mundo paparica. Tudo bem, legal, mas chega na escola, é muito importante que um dia, de fato, ela dá a mão para a professora, ela é a primeira da fila. Mas no outro dia, ela tá lá no meio. E no outro, ela pode ser a última da fila. E daí, isso faz bem, é isso que faz a criança se desenvolver, é isso que faz ela se sentir leve para poder viver todas as emoções, para desenvolver todos os seus aspectos, para ter uma socialização adequada. Aí, o que a gente vê? Processos de criança. As crianças, às vezes, elas se engalfinham, elas estão vivendo, elas são narcisistas, elas são egocêntricas. Então elas querem de fato brigar e o argumento que elas têm é a ação, né? Elas não têm ainda o argumento da palavra. Então muitas vezes elas vão às vias de fato. E isso não pode acontecer dentro da escola, mas acontece. Acontecem mordidas, acontecem arranhões, acontecem joelhos ralados, porque na escola a criança vive, ela não fica ali passível numa redoma de vidro. Ali a vida pulsa para ela. Ali ela tem todos os desafios. Então vamos lá. Então a hora que a criança vive uma situação com uma outra criança da idade dela, é muito importante que a intervenção seja feita depois que as crianças tentam fazer esse meio de campo com um adulto por perto, porque a violência física ela não vai ser permitida, mas ali no espaço escolar a criança vai ter alguém que vai fazer essa mediação dela com um colega, que vai ensiná-la o valor de uma desculpa, o valor de um perdão, porque as crianças estão aprendendo. Então, assim, ela entender que ela precisa se garantir. Então, a gente ensina para a criança, você não pode deixar o colega bater em você. Você fala com ele, para, eu não quero que você faça isso comigo. Não faça isso comigo. Isso é fundamental. Ela precisa desse instrumento. E o outro que fez, ele precisa entender que ele não pode fazer tudo o que ele tem vontade. Então que os sentimentos dele, a raiva que ele sente, isso tem que ser canalizado de uma outra forma.
E aí, dentro da escola, a gente vendo essas situações, a mediação acontece, as crianças precisam desenvolver e elas se sentem plenamente realizadas quando a gente ajuda essas crianças a chegar a uma solução. Aí várias vezes eu vejo os pais dessas crianças se envolvendo em brigas de criança e mais do que isso, querendo ultrapassar os limites da escola em atitudes, às vezes até em atitudes vingativas, porque bateram no filho dele, e as coisas não funcionam dessa forma. Tudo que acontece dentro do espaço escolar precisa ter um valor educativo. Então tem que se transformar em alguma coisa educativa para as crianças. Daí os adultos precisam ter postura, ter respeito, saber se comportar e não se exaltar. Os adultos não. As crianças vão ter na gente o exemplo e a forma adequada de tratar. Por isso a gente precisa cuidar dos professores, dos cuidadores, dos auxiliares pedagógicos e tudo mais. Mas aí a criança, quando ela convive com a diversidade, gente, desenvolver, crescer, é uma coisa que dói um pouco, porque ela precisa passar pela dificuldade. O Piaget, vários outros teóricos, eles falam, é no problema que a criança se desenvolve, é na dificuldade, é no desafio que o cognitivo dela vai avançar. Com facilidade ninguém anda. Então uma criança aprender a lanchar sozinha, a comer, a amarrar o seu sapato na devida época, né? A fazer o que ela pode fazer sozinha é um ganho imenso. Muitas vezes os pais pensam que a criança gasta muito tempo, que a criança se suja demais e tudo. A criança precisa desse movimento, precisa ter gente que tenha tempo para essa criança. Na escola, tudo isso acontece. E acontece junto com os coleguinhas, porque a hora que a criança se enxerga de uniforme e ela olha para o lado e ela vê os colegas de uniforme, isso dá uma sensação de grupo, de pertencer imbatível. As crianças adoram essa sensação de se sentir pertencente a um grupo. A escola faz isso com força, né, gente? E então, olha só, quando ela vive essas perdas, quando ela aprende a ceder, quando ela aprende a dividir, quando ela aprende a resolver o problema dela. Por exemplo, se ela perdeu a garrafinha de água dela, de alguma forma, quem tem que começar a procurar é ela. E a gente tem que ir ensinando isso para as crianças, a tomar conta dos objetos, a procurar o que está perdido. Tudo bem, ela conta para a mãe, mas antes da mãe tomar uma providência, evidentemente respeitando as capacidades da criança, a mãe precisa instruí-la a ela tentar resolver o problema. Muitas famílias, a gente tem passado por isso, elas chegam na escola pretendendo contar para a escola como é que as coisas têm que ser feitas. As famílias, muitas vezes, elas tentam ultrapassar o seu limite e contar para quem é da educação como se faz educação. Não é assim. Cada um no seu quadrado. Então vamos pensar o contrário. Vocês já pensaram a escola entrar na casa e começar a interferir numa ordem que é da casa? Tem coisa que não é da escola, como tem coisa que não é da família, é da criança. Mas a família precisa confiar na escola que ela escolheu, precisa confiar, conhecer a equipe que está acompanhando o seu filho, porque vai ter hora que vai ter que ser na base da confiança. A família tem que apostar que escolheu bem a escola. E para isso ela tem a opção de colocar aqui ou ali. Mas é muito importante que cada um saiba e que a escola consiga fazer isso de uma maneira respeitosa, receber as famílias, dar todos os esclarecimentos necessários, mas tudo tem um limite. A escola, ela tem autonomia
com os processos pedagógicos, com os processos de socialização da criança, e a não ser que a criança esteja sendo violentada, e essa violência ela pode ser relativa, as coisas precisam ser esclarecidas, tá certo? A escola, a princípio, ela só quer o bem do aluno. A família também, cada um ao seu modo, mas a família precisa confiar na escola que escolheu. Por hoje a gente fica por aqui, até uma próxima.